Abra sua Bíblia, por gentileza, Efésios capítulo número 6, versículo de número 4. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 4. Os irmãos que acharam, digam amém. Diz assim a Bíblia: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vou ler uma vez mais, um versículo só. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos que, uma vez mais, o Senhor fale conosco. Obrigado por estarmos nesse lugar, porque sentimos a Tua presença enquanto Te adoramos, porque sentimos o Teu toque enquanto oramos ao Senhor. E agora queremos perceber, que seja notório, que o Senhor está falando ao nosso coração. Porque não se trata de um discurso, de uma homilia, se trata da voz de Deus, a voz de Deus que trabalha e molda a vida do homem e da mulher, que dá ouvidos a ela. Por isso te pedimos, fala ao nosso coração de uma maneira graciosa e poderosa nessa noite. É assim que eu te oro em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós precisamos de pais, talvez mais do que em outro momento da recente história moderna. Eu penso que na nossa cultura de hoje em dia, onde a hombridade, onde a masculinidade está sob um certo ataque, não é o assunto de hoje, mas eu pretendo falar sobre isso em um outro momento, eu preciso estudar mais. Mas a gente percebe claramente um movimento social de um certo ataque aos papéis masculinos, e isso acaba interferindo consequentemente no papel do pai, da paternidade. E quando eu falo pai, que nós precisamos de pai, eu não falo só do pai que cuida do filho, mas o pai que é compromissado com a esposa e com os filhos, do homem que cria os seus filhos para que eles sejam responsáveis, que os coloca diante de Deus, do homem que é um modelo divino dentro da sua casa, que é um espelho de Deus dentro da sua própria casa. E talvez esse tipo de homens, a gente pode dizer até hoje que é meio um super-herói, assim, né? Tá difícil de encontrar esses caras. Nossa cultura moderna, onde os papéis têm sido tão mexidos, onde as coisas estão chovendo de baixo para cima, a gente pode ver que a família está passando por sérios problemas, e muitos desses problemas da nossa sociedade podem ser rastreados até a família, e muitos dos problemas sociais podem ser rastreados até uma família que não tem pai. Podem ser rastreados até esse nascedouro onde não existe mais a figura paterna dentro de casa. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos há um tempo atrás, acho que há uns 2 anos atrás, e nessa pesquisa alguns dados são assim bem alarmantes. Queria que você prestasse bastante atenção. Por exemplo, essa pesquisa dizia que na década de 60, apenas cerca de 6 milhões de crianças viviam em casas sem pai. Hoje, 1/3 das crianças dos Estados Unidos vivem em casas sem pai. Isso dá mais ou menos 15 milhões e o número só vai subindo. 63% dos adolescentes que tentam suicídio são de uma casa sem pai. 71% dos desistentes do ensino médio são de lares sem pai. Filhos sem pais têm muito mais propensão a ter problemas emocionais e comportamentais. Uma criança que vem de uma casa sem pai está 68% mais provável a usar drogas e álcool. É mais suscetível a se tornar sexualmente ativo ou ativa cedo. Tem 3 vezes mais chances de cometer um crime violento. Uma criança que vem de um lar sem pai, 90% das crianças de rua são de lares sem pai. 70% dos adolescentes encarcerados são filhos de lares sem pai. Filhos sem pais são 35% mais propensos a experimentar fracassos matrimoniais. Filhas sem pai são 110% mais propensas a terem filhos na adolescência. 80% dos adolescentes internados em clínicas psiquiátricas vêm de lares sem pais. Não me diga que a figura paterna não faz falta. Não me diga que a figura do pai não é relevante dentro de uma família.
Então a importância dessa família, dos moldes bíblicos, daquilo que hoje socialmente se fala família tradicional, a família conservadora. Eu prefiro que é a família bíblica. E a família bíblica, ela é composta por um homem, uma mulher e a sua prole. Quem crê comigo assim também diz amém. Esse é o molde da família bíblica. Esse é o molde da família, digamos assim, ideal. Não é que não possa existir de outra forma, mas é assim que Deus fez. O homem, a mulher e a sua prole. Então tome cuidado com esse pessoal que fica querendo redefinir família, que tudo pode, que tudo está certo, que tudo... Porque lá na frente nós vamos colher as consequências dessa redefinição e dessa falta de papéis claros dentro da família. O Brasil foi um país que foi fundado sobre esses valores. A gente tem essa cultura cristã, ou judaico-cristã, como se fala hoje em dia. E eu gosto muito de uma frase que diz assim: uma família pode sobreviver sem uma nação, mas uma nação não sobrevive sem a família. Uma família pode sobreviver sem uma nação, mas uma nação não sobrevive sem a família. Por isso eu acho que a espécie mais ameaçada no Brasil hoje não é mais o mico-leão dourado. É um homem, um pai responsável. Não é verdade, irmãos? Sim ou não? Essa é a espécie ameaçada. Se ele for pai, for homem, for responsável, irmão, bate uma foto, tem moldura, daqui uns anos você vai vender por uma grana. Sério, está acabando, está esquisito. E o meu propósito hoje aqui, eu vou falar aos pais, serve para pai e mãe, mas eu vou falar diretamente aos pais, hoje em dia dos pais, não é por você homem que está aqui para baixo, eu ando batendo muito nos homens, vou bater um pouco só, mas o meu propósito para você que está aqui hoje ouvindo essa mensagem, eu quero te dizer assim: você está em extinção. Você que está aqui hoje, você está nadando contra a correnteza. Você que trouxe sua família para a igreja, trouxe seus filhos, trouxe a sua esposa, está aqui sentado ouvindo essa mensagem. Você tá fazendo muitas coisas que outros caras já não estão fazendo mais. Então, de verdade, você pai que está aqui hoje, uma salva de palmas para você. Verdade mesmo, pode aplaudir o Senhor pela sua vida. Você merece uma massagem nos pés dos seus filhos. Merece que sua esposa pague uma janta cara para você hoje. Louvado seja o Senhor Jesus. Isso, os homens só falaram amém. Vocês perdem o bonde, irmãos. Ei, Laia. Você sabe que eu andei reparando. Amém, agora perdeu, já foi. Eu andei reparando. Hoje de manhã eu vi isso, eu comprovei uma teoria minha. Faz uns anos que eu venho olhando assim. E eu percebo que dia das mães, pastor, de manhã na igreja. Dia das mães, de manhã na igreja é lotado. Eu reparo isso, é lotado. Dia dos pais, de manhã na igreja, a igreja dá uma diminuída. Então eu fico imaginando em casa, né? Sei lá, os filhos chegam: mãe, o que nós vamos fazer amanhã cedo? A mãe fala assim: amanhã cedo nós vamos na igreja, aí vocês fazem um almoço para mim, a gente descansa um pouco e à noite a gente vai na igreja. Isso é a mãe, não é? Chega no pai: pai, amanhã é seu dia, o que nós vamos fazer amanhã cedo? O pai fala: vamos dormir, fez Fórmula 1, comer um churrasco, dormir, e à noite no shopping, alguma coisa assim. Isso é homem é desse jeito. Uma criança certa vez disse: o dia dos pais é igual ao dia das mães, tirando que a gente gasta bem menos com o presente. É uma boa definição desse dia. Bom, Efésios 6, versículo número 4, Paulo, nesse versículo para mim, traz para nós dois princípios de como ser um bom pai. Quantos pais estão aqui hoje à noite e desejam ser pais melhores? Digam amém. Dois princípios tão básicos, tão simples de como ser um bom pai. Eu penso que Paulo divide nesse versículo o assunto basicamente entre aquilo que não devemos fazer e aquilo que devemos fazer. Ele está dizendo: pai, tem coisas ou tem algo que você não pode fazer e tem algo que você deve fazer. E o que é que nós não devemos fazer? Ele vai dizer: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. O que não devemos fazer como pai? Não devemos provocar os nossos filhos a ira. Isso se aplica aos dois, mas hoje eu estou falando aos pais. Então quando Paulo diz pais, quando ele coloca isso no plural, é porque na cabeça de Paulo ele pressupõe de que tem mãe, mas que também tem pai, tem pais. E mais do que isso, ele pressupõe que esse cara está dentro de casa e que ele está fazendo a parte dele. Ele pressupõe que ele está lá, que ele está ativo, que ele não saiu de casa e que ele está fazendo a sua parte. Deixa eu começar dizendo isso para você, pai. Muitas vezes os nossos filhos conceberão a sua imagem de Deus a partir da imagem que ele tem de você. Sem pressão. Mas
Muitos filhos fazem uma consciência de um Deus às vezes mais tirano, mais carrancudo, ou de um Deus que tudo pode, ou mais bonachão, porque constrói essa imagem a partir do pai terreno que eles têm. Eu sei que a gente erra, porque eu erro, sou pai, eu erro. Eu sei que a gente às vezes bota os pés pelas mãos, eu sei que a gente faz umas burradas, mas não é porque a gente erra, ou porque a gente faz as nossas burradas enquanto cria os nossos filhos, que a gente tem que desistir. A gente tem que continuar persistindo, insistindo nessa tarefa de dizer: eu preciso ser o melhor pai que eu possa ser pelo meu filho. Então você que já está na jornada há um tempo, você sabe que nos primeiros anos, na paternidade, com relação aos filhos, existe muita admiração, muito respeito, né? O pai é o super-herói, o pai é... né? E conforme o tempo vai passando e os filhos vão crescendo, às vezes começa a aparecer um pouco de rebelião, né? Um pouco assim de raiva, um pouco assim de empurrar, um pouco de dificuldade. Eu li um artigo certa vez que dizia, era o artigo de um filho que estava refletindo sobre seu pai ao longo dos anos. Então esse artigo dizia assim, aos 4 anos, o que o filho diz? O que o filho diz aos 4 anos? Meu pai pode fazer qualquer coisa. O que ele diz aos 7 anos? O meu pai sabe muito. O que ele diz aos 8 anos? O meu pai não sabe tudo assim. O que ele diz aos 12 anos? O meu pai não sabe isso também. O que ele diz aos 14 anos? Meu pai não entende nada. O que ele diz aos 21 anos? O meu pai é tão lento. O que ele diz aos 25? Meu pai até que sabe um pouco sobre isso. O que ele diz aos 30? Vamos ver o que meu pai pensa sobre isso. O que ele diz aos 35? Antes de decidirmos, vamos ver qual é a ideia do nosso pai. O que ele diz aos 50? O que meu pai teria pensado sobre isso? E o que ele diz aos 60? Meu pai sabia literalmente de tudo. Essa progressão, essa análise, né, que a gente possa fazer. Então quero dizer para os pais que estão aqui, mantenham o curso, amém, pais? Mantenham o curso, a história ainda não acabou, continue fazendo o seu trabalho. Eu gosto muito de uma citação do Mark Twain. Na verdade eu gosto de muitas citações do Mark Twain. Ele tinha um humor bem ácido assim, ele era um cara muito inteligente. E eu citei essa frase esses tempos atrás, eu quero citá-la de novo. Uma vez o Mark Twain disse assim: quando eu era garoto de 14 anos, meu pai era tão ignorante que eu mal conseguia suportar aquele velho senhor. Mas quando eu fiz 21, fiquei completamente estarrecido o quanto ele havia aprendido nos últimos 7 anos. Não é que ele aprendeu, você que cresceu, né? Você que amadureceu, você que está mudando. Provocar, Paulo está dizendo, não provoque seu filho a ira. O que é provocar aqui? Um dos sentidos dessa palavra que ele diz de provocar, quase como cutucar, mas é a ideia de que é um repetido padrão de tratamento que faz com que a criança chegue à raiva e ao ressentimento e que por fim à hostilidade absoluta. Vou repetir. É um repetido padrão de tratamento que faz com que a criança chegue à raiva e ao ressentimento e que ferve até a hostilidade absoluta. É isso que a Bíblia está falando. Não insista em tratar com seu filho de uma forma em que ele vai se amargurar, em que ele vai ficar ressentido e que isso a longo prazo vai chegar ao ponto de haver uma hostilidade absoluta entre o seu filho e você. Como nós provocamos a ira dos nossos filhos? 2 coisas bem simples hoje, dá para falar muito. Não devemos provocar a ira. E como que a gente provoca a ira às vezes, pastor? Mostrando favoritismo entre os filhos. Mostrando favoritismo entre um e outro. E você vê esse padrão se repetindo na Bíblia. Você pega lá em Abraão, já começa, né? Sara já prefere a Isaac em deferência de Ismael. Ela que tinha dado a mulher para se deitar com seu filho, quando Ismael nasce, ela desce da casinha e toca Ismael de casa, e os irmãos brigam entre si. E aí, quando você vê a história de Esaú e Jacó, Isaac, que tem seus filhos Esaú e Jacó, o que tem dentro da casa de Isaac? O que tem dentro da casa de Isaac é preferência pelos filhos. Isaac era mais de Esaú, Rebeca era mais de Jacó. Tinha ali uma dicotomia, cada um preferia o outro, e isso virou os meninos um contra o outro numa guerra que acabou durando praticamente sobre a vida inteira deles. Você não vê necessariamente Esaú e Jacó numa grande reconciliação. Tem aquele momento de encontro na Bíblia, mas eles praticamente se toleravam. E aí, de todas as pessoas no mundo, a pessoa que deveria saber que preferir filhos dá problema dentro de casa era Jacó. Só que Jacó é homem demora para aprender.
E o que Jacó faz? Jacó vai lá dos seus filhos e escolhe um preferido. Quem era o preferido de Jacó, irmãos? José. Vai lá e mete uma túnica em José. É traduzida a gente como a túnica de cores, né? Mas ela também era uma espécie de uma roupa diferenciada, quase um terno. Ou seja, quando ele coloca aquela roupa tipo de gala em José, ele estava dizendo: filho, o negócio é o seguinte, gurizada, vocês tudo vão trabalhar e ralar. José, sombra e água fresca. José vai só monitorar, só supervisionar. Essa é a pegada. Então eu não sei até que ponto que José se gabou daquilo também. O fato é que os irmãos, né, primeiro eles queriam matá-lo, depois eles vendem o menino como escravo para o Egito, chegam para o pai, contam uma mentira, falam que um urso comeu lá o José. Vou te dar uma dica: você sabe que alguma coisa não vai bem na sua família quando os irmãozinhos vendem alguém. Você sabe que alguma coisa está errada, sim ou não? Então você vê esse ciclo. Jessé e Davi, quando Deus manda Samuel para a casa de Jessé, vai lá ungir o novo rei. Eu vou te dizer quem é. Jessé chama os seus filhos. Jessé chama os filhos, um mais bonito que o outro, um mais forte que o outro. E Samuel, é esse, não era. Chega no fim da fila, não tem mais ninguém. E aí Samuel pergunta para Jessé e diz: acabaram os seus filhos? Você não tem mais filhos? Então Jessé diz assim: tecnicamente eu até tenho outro. Mas por quê? Mas não, deixei lá. Sei lá, ele é um menino meio esquisito. Ele tem um negócio de cantar, canta umas músicas para Deus, né? Fica lá naquela harpa dele. Esse menino é tão esquisito que ele é músico. Você tem ideia do quão esquisito ele é. Todo músico é meio, né? Não tem nenhum músico normal. Então, manda chamar o menino. Chega Davi, o menor de todos os irmãos, menorzinho, franzininho, cabelo vermelhinho. E Deus diz: esse é o meu ungido. O próprio Jessé tinha preterido Davi em razão dos outros, né? Colocava Davi como num degrau abaixo dos seus irmãos. Mas grave o que eu vou te dizer: foi preterido pelo seu pai, mas foi escolhido por Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Então eu estou aqui para te dizer uma coisa hoje à noite: você que é filho sem pai, mesmo que você não tenha tido seu pai, mesmo que ele tenha te abandonado, mesmo que ele não tenha estado com você, eu te digo em nome de Jesus: há um pai que te vê e que sempre cuidou da sua vida. Sempre você pode encontrar paternidade, amor e descanso nos braços dele, tal qual ele foi assim com Davi. Esses ciclos que se repetem. Eu já disse isso aqui para os irmãos: eu não acredito em maldição hereditária, não para quem está em Cristo Jesus. A maldição existe, não é o assunto de hoje, mas a partir do momento em que a minha teologia sobre maldição é muito simples. Cristo Jesus entrou na minha vida, toda maldição cai por terra. Quem crê diz amém. Entrou, irmão, acabou. Jesus não faz a obra pela metade. A obra da cruz é plena. A obra, não há encantamento. Sobre a minha tenda não vale encantamento. Praga alguma chegará à minha tenda. Eu estou em Cristo Jesus. Só que no que eu acredito? Eu acredito em ciclos de comportamento que sempre geram o mesmo resultado. Isso sim. Porque o cara aprende e ele vê que aquele comportamento não deu certo, ele reproduz aquele comportamento e o resultado vai ser o mesmo. Se você reproduz o comportamento, prefere o filho aqui, deu rolo entre os irmãos, prefere o filho de novo, deu rolo entre os irmãos, prefere o filho de novo, deu rolo entre os irmãos. Não é maldição, é comportamento. Então você que está aqui hoje tem às vezes até uma cisma, fala assim: será que eu vou ser um bom pai? Meu bisavô divorciou, meu avô divorciou, meu pai divorciou, daqui a pouco eu vou divorciar também, meus meninos vão divorciar também, os meus netos vão divorciar também, nós estamos fadados a isso. E eu quero te dizer: se você sujeita a sua vida a Cristo Jesus, Ele quebra o ciclo do pecado na sua vida e na sua família. Se você o ouve atentamente, Ele escreve uma nova história para você. Creia nisso em nome de Jesus. Se alguém está em Cristo, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas passaram. Mas nós como pais precisamos olhar para o comportamento dos nossos antepassados, o comportamento que está à nossa volta, e dizer: esse comportamento eu não posso reproduzir, porque eu sei o resultado dele. Como que nós provocamos a ira dos nossos filhos? Quando nós nunca os elogiamos. A voz está acabando já, garganta do fim de semana. Quando nós nunca os elogiamos. Alguns pais, o homem às vezes tem essa mania de querer fazer: não, vou fazer meu filho durão, fazer meu filho Aroeira, né, Pantanal e Três Lagoas, aqui nós vamos, né, fazer o menino certo.
E às vezes, mas ele usa o caminho de nunca elogiar, de só criticar, de pode melhorar, tá bom, mas tá ruim, né? Não usa desse expediente que é tão importante de elogiar os filhos. E eu te digo aqui, pai que está aqui hoje, não siga esse caminho, porque os nossos filhos precisam de aprovação. Eles precisam de aprovação, eles precisam saber que você os ama incondicionalmente daquilo que eles fizeram. Isso é paternidade. Eu te amo, filho, independente do que você tenha feito. Eu amo você. Então os seus filhos precisam saber que você os ama, que você se importa com eles e que você reconhece aquilo que eles fazem de bom. Irmãos, Jesus, quando foi para ser tentado, Mateus 4 é a tentação. O último versículo de Mateus 3 é o pai elogiando o filho. Jesus se batiza, ouviu-se uma voz do céu, Deus dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria. O Senhor Deus elogiou Jesus publicamente, afirmou a sua identidade, afirmou o seu ministério. Como que a gente elogia como que a gente conduz isso? Com afirmação e com elogio. O que é a afirmação? A afirmação está baseada em quem o seu filho é. Deus disse a Jesus: este é meu filho amado, é ele. Então a afirmação tem a ver com aquilo que o menino é, com aquilo que a menina é. Eu afirmo quem ele é e eu elogio o que ele faz, em quem tenho muita alegria. O que ele faz me alegra. Lembre-se disso, lembre-se de afirmar os seus filhos, lembre-se de elogiar os seus filhos. E agora, eu queria só deixar um aviso para você: só não cai no extremo, tá bom? Não cai no extremo. Porque às vezes a gente dá um conselho, o pai ele cata aquilo e ele vai para o outro lado. Hoje eu estou pegando mais a parte de elogio, porque isso é uma parte mais difícil para os homens. Mas eu percebo um movimento social, didático, pedagógico, que ensina hoje que a gente não pode mais corrigir os meninos também. Que tudo que eles fazem é certo, que você não pode oprimir a criança, que você não pode reprovar a criança. Então, esse lado, tudo que a criança faz é brilhante. O menino foi lá, pintou a cadeira da casa de canetinha. Deixa, é produtividade artística. Deixa. Como assim deixa? Né? Então, algumas escolas, salvo engano do Canadá, já não estão colocando mais placar na atividade física. Faz os dois times, eles não colocam mais placar, porque não quer que no final tenha perdedor e vencedor. Essa ideia de que não, todo mundo é vencedor, o que importa é participar. Vou falar um negócio para vocês, isso é uma grande bobagem. Quem concorda comigo? Bate aí. Isso é uma grande bobagem, porque a vida não é assim. A vida não é assim. Cria o moleque, então tá bom, chega lá no primeiro emprego dele, ele que não rala para produzir, para ser melhor do que os outros, para cumprir horário, para ter as melhores ideias, fazer as coisas, o patrão dele vai dizer assim: obrigado, mas próxima. Não, mas tá demitido. Na verdade, hoje não se usa mais nem essa palavra, fala: não contamos mais com os seus serviços, vamos te dar uma nova oportunidade de mercado. Não é isso? Nem demitir mais, ele vai ouvir algo assim. Isso é uma grande bobagem. Então não caia no extremo. Não caia no extremo de nunca elogiar e não caia no extremo de só elogiar. Encontra o equilíbrio. Mas elogia, pai. Quando pastorei adolescente, ouvi muitas histórias de meninos que nunca ouviram dos seus pais: eu te amo, filho. Você é o cara. O que você faz me dá muita alegria. Pais que se reservavam no direito de que o filho julgasse aquilo que ele estivesse pensando. Abra a tua boca e ministra sobre a vida do seu filho, pai. Posso ouvir um amém? Sem elogio, pouco afirmado. Muito elogio, ego inflado. Equilibra. Mas Paulo está dizendo: tem uma coisa que você não pode fazer: não provoque seus filhos a ira. Lembre-se disso. Tinha outros conselhos que eu poderia te dar, mas não vamos esticar a conversa hoje. Não provoque seus filhos a ira. Isso é o que eu não posso fazer como pai, mas tem algo que eu devo fazer como pai. E o que eu devo fazer como pai? Paulo vai nos dizer: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso é o que eu tenho que fazer como pai: criar os meus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Criar, o sentido dessa palavra é alimentar, nutrir, e tem um significado que é um dos mais legais, que é trazer para cima. Essa palavra no original tem o significado de aquele que traz para cima. Então o pai não está na vida do filho para pressioná-lo. O pai não está na vida do filho para achatá-lo. O pai não está na vida do filho, eu disse isso para vocês há um tempo atrás ali no templo. O pai não é um cultivador de bonsai.
Onde quando o filho quer crescer os galhos, o pai vai lá e corta. Você sabe que bonsai não existe de natureza. Não existe árvore daquele tamanho. O bonsai é cultivado. Você pega a árvorezinha, ela começa a crescer, você poda. Ela começa a crescer, você poda. Ela começa a crescer, você poda. Até que um dia ela fica daquele tamanho. O pai não cultiva um bonsai. Ele não cultiva um guri bonitinho, espertinho, desse tamanhozinho. O pai precisa fazer o quê? Eu vou levar meu filho para cima. Eu estou na vida do meu filho para trazê-lo para cima. Mas para trazê-los, para direcioná-los, para criá-los, não é deixar os guri correr solto. Eu ouço umas bobagens às vezes assim, os pais dizem assim: deixa os meninos ser quem eles são, deixa os guri, não interrompe não, deixa os meninos. Provérbios 29:15, a criança entregue a si mesma irá envergonhar a sua mãe. Deixa os meninos, como assim, irmão? Deixa os meninos. Sabe o que a Bíblia diz? Sabe como que a criança nasce? A Bíblia diz, não sou eu, briga com a Bíblia. A Bíblia diz que a criança nasce louca, doida. Solta 200 crianças aqui, você vai ver a loucura que isso aqui vira. Sim ou não? Criança é tudo doido, irmão. Eles não sabem, eles correm, eles se batem, eles capotam, eles cortam um outro, e já bate num, abraça daqui a pouco. É tudo doido. Provérbios diz isso. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Glória a Deus. Eu ouvi muito esse versículo antes de apanhar. Provérbios 22:15. A criança nasce doida e a vara vai desenloucando a criança. Você já tinha ouvido isso ou não? Filho, não é que eu só quero te bater, eu quero que você seja são. É isso que eu quero. Tirar essa doideira que você nasceu. Como que a gente cria? Como que a gente cria os nossos filhos? Como que a gente traz os nossos filhos para cima? Primeiro, sendo intencionais. Pais que estão aqui, repita comigo: eu preciso ser intencional na criação do meu filho. Intencionalidade, a gente tem que fazer as coisas na vida do filho da gente de caso pensado. Tem uma estatística que diz que cerca de 1/3 das crianças passam um período do dia sozinho em casa sem supervisão, nos dias de hoje. 1/3 das crianças já passa algum período do dia sem supervisão de adulto. Essa é a sociedade que a gente vive. 41% das crianças de 6 anos acessam a internet sem supervisão dos adultos. Uma pesquisa feita na América Latina diz que quase 60% das crianças têm acesso à internet sem supervisão de adultos. E a minha pergunta para você é: quem está influenciando essas crianças? Quem está sendo intencional na vida delas? Quem está dizendo o que elas têm que ser, para onde elas têm que ir? Quem está influenciando? Provavelmente a cultura. Provavelmente o Lucas Neto está influenciando seu filho. Se ele é adolescente, talvez o Felipe Neto, o Cauê Moura e todas essas porcarias que estão soltas por aí. E aí seu filho começa a reproduzir os pensamentos. Você fala: gente, de onde que saiu isso? Saiu da falta de intencionalidade, da falta de supervisão, da falta de cuidado, de dizer: eu preciso criar o meu filho. Eu preciso ser intencional naquilo para onde eu quero direcioná-lo, porque se eu não for, outros serão assim na vida dele. Eu tenho aqui um aviso para os filhos adolescentes. Provavelmente vocês vão gostar do que eu vou dizer. Louvado seja Deus. O seu pai tem todo o direito de saber quais sites você está acessando e com quem você está conversando na internet. Você se acha o espertão. Não, pai, nós é esperto. Nós sabemos e tal. Do outro lado da tela sempre tem alguém mais esperto que você. E às vezes é o capeta, o próprio, do outro lado da tela. Então eu estou falando uma coisa aqui para você: se você mora na casa dos seus pais, você deve isso a eles. Porque as regras da casa são feitas pelos donos da casa. E quem é dono da casa pode entrar em qualquer cômodo, a qualquer hora que quiser, e abrir a gaveta que quiser, porque eles pagam as contas da casa, eles provavelmente pagam a roupa que você usa, pagam o celular que você tem, e pagam a conta de internet que você usa, e você fica quietinho. O dia que você comprar a sua casa, você faz as regras que você quiser. Enquanto você estiver na casa dos seus pais. Se o seu pai falar para você assim: a partir de hoje seu quarto é aqui do nosso lado, você tem que dormir lá.
Você fala assim, a partir de hoje não tem mais porta no seu quarto. Não tem mais porta. A casa dos seus pais. Enquanto você está debaixo da obediência, queridão, obediência. E só tem bênção o filho que obedece. Mas é invasão das privacidades, pastor. Processa os seus pais então, ué. Vai ver se você vai ganhar na justiça. Privacidade. Aí às vezes você está privativamente sendo tentado por Satanás. É isso que está acontecendo às vezes. Fala para o pai que isso é muito radicalismo. Fala para o pai que perdeu o filho dentro de casa, que isso é muito radicalismo. Fala para o pai que a filha, sem supervisão na internet, marcou um encontro com um cara de 45 anos que tinha uma fotinha de 18 no perfil social e ele perdeu a filha dele por causa disso. Fala que isso é radicalismo. Fala para o pai que perdeu o filho para as drogas porque começou a tocar contato com nóia dentro do quarto. Fala que isso é radicalismo. É melhor você estar sumido das redes sociais do que desfilando na passarela do inferno. É muito melhor. E você, pai que está aqui, tem que cuidar dos meninos. Tem que supervisionar, tem que saber, tem que cuidar. Por que para cima, pastor? Porque disciplinar é levar para cima. Porque a natureza pecaminosa dos seus filhos vai levá-los para baixo. Sim, os nossos filhos são grandes pecadores. Você tem na sua mão, independente da idade em que seu filho está, ele é um pecadorzinho. E você precisa olhar e dizer assim, como que eu posso trabalhar os meus filhos? Você que é pai sabe disso. Você não precisa ensinar o seu filho a pecar. Precisa ir, pais? Sim ou não? Você precisa ensinar seu filho a pecar? Algum dia você teve que sentar com seu filho e falar assim, filho, é o seguinte, senta aí. Hoje eu vou te ensinar como desobedecer à vontade de Deus. Você vai torcer para o Corinthians. Foi agora, né? Não, o guri vira corintiano do nada. Você fala, gente, o que é isso? É praga, irmão. É alguma coisa assim, né? Brincadeira, os meninos corintianos aí, não vai furar meu pneu lá. Então você não precisa sentar com seu filho e falar assim, filho, eu vou te ensinar a mentir. Eles aprendem a mentir sozinhos. Eu vou te ensinar a trapacear. Eu vou te ensinar a ser egoísta. Eles nascem com esse trem dentro deles. Eu vou te ensinar a desobedecer, está dentro deles. A natureza pecaminosa leva os nossos filhos para baixo automaticamente. E nós, como pais, estamos na vida deles para reverter o curso. Está dizendo, o pecado, a sua natureza quer te levar para baixo. Mas eu sou seu pai e eu vou te puxar para cima. E eu vou te criar, eu vou te ensinar no caminho do Senhor. O trabalho de um pai cristão é erguer os filhos, apontar os filhos para Jesus. E aqui começa a gente tem que sempre se avaliar como pai. Por quê? Porque eu não posso levar o meu filho mais longe do que eu mesmo fui. Se eu não estou andando com Jesus, se eu não estou orando, se eu não estou lendo a palavra, é difícil levar os meninos para Jesus. Porque meu filho dificilmente irá na jornada espiritual, enquanto estiver debaixo da minha casa, mais longe do que eu mesmo fui. Isso é o exemplo. Como pai que está aqui, você tem que entender de uma vez por todas que algumas coisas se ensinam, outras coisas se mostram. Tem coisa que dá para ensinar, tem coisa que é só mostrando. Eu posso ensinar certas coisas para os meus filhos, mas tem outras que o exemplo vai falar muito mais alto, mas muito mais alto. Os meus filhos estão vendo como eu reajo às situações. Os meus filhos estão vendo como eu trato as outras pessoas. Os meus filhos estão vendo o que eu digo quando eu sou fechado no trânsito. Os meus filhos estão vendo como eu trato a mãe deles. Eles estão vendo. E esses exemplos estão entrando, e a partir de um tempo eles não começam só a observar, eles começam a imitar, a reproduzir o comportamento, porque eles olham para o pai. Essa história quem conta é o Ed René. Eu não lembro onde ele contou essa história, mas eu lembro dele contando. Ele dizia assim, uma vez eu estava em casa, o Ed René Kivitz, né, da IBAB, da Água Branca. Ele disse, eu estava em casa, meu filho estava com um amiguinho, dali a pouco os dois se entreveraram lá, e meu filho deu na cara do amigo, o amigo deu na cara dele, chegou, apartou, né, mandou o menino embora, foi corrigir o filho. Falou, filho, de onde já se viu, não pode bater no amigo, essas coisas não se fazem. Falou assim, aí ele apontou para ele e falou assim, quando que você viu o pai bater no amigo? Ele falou assim, eu já vi você bater no amigo. Ele falou assim, ué, e quando que eu bati no amigo meu? Ele falou assim, você já bateu em mim? As crianças, meu Jesus, os guris são muito espertos. Muito esperto. Mas não é? Sim ou não? Muito esperto. Olha como os guris é esperto. Não tem nada a ver com a palavra. Essa semana eu estava estudando para a prova com meu filho. Era ciências, alguma coisa assim.
E aí seres vivos, seres não vivos, e ser vivo, o que é um ser vivo, filho? Ser vivo é aquele que nasce, cresce, reproduz e morre. Isso é um ser vivo. Definição: nasce, cresce, reproduz e morre. Beleza. Nós estávamos na clínica de fisioterapia, esperando o Theo fazer a sessão e estudando para a prova com ele. Daí ele virou para mim e mandou assim: ô pai, então Deus não é um ser vivo? Eu falei: por quê? Ele falou: Deus não morre. A fisioterapeuta estava passando, falou assim para mim: sai dessa aí, sem brincadeira, mano. Aí eu dei a resposta teológica que todo pai tem que saber. Anota. Eu disse para ele assim: filho, pergunta para sua mãe. Fim de assunto. Os guris são espertos. Nada acontece, pai que está aqui, nada acontece através de nós se antes não acontecer em nós. Essa é a lógica da paternidade na Bíblia. Nada acontece através de nós se antes não acontecer em nós. Tem um dado que diz assim, uma pesquisa feita no meio cristão nos Estados Unidos de longa data, e eles perceberam que quando os filhos vão com ambos os pais, quando os filhos vão só com a mãe para a igreja, a chance de permanência deles é de 20% quando eles ficarem adultos. Quando o filho vai só com o pai para a igreja, a chance de permanência dele na igreja é de 55%. Só que quando o filho vai com os dois, a chance de permanência, de que ele permaneça fiel, sobe para 80%. Porque nada acontece através de nós, se antes não acontecer em nós. E filhos que não vão à igreja regularmente, ou que vão sem pai e sem mãe, a chance deles permanecerem na igreja quando crescem cai para 6%. Isso é dado. Então eu preciso dizer, tem que acontecer em mim. Se domingo de manhã, ou se sábado à noite, os seus filhos lá na sua casa te perguntam assim: pai, amanhã a gente vai na igreja? Liga o sinal, irmão, alguma coisa está errada. Porque aquilo que é cultura e é hábito da nossa casa, a gente não pergunta. Seus filhos não perguntam para você assim: ô pai, amanhã nós vamos almoçar? Por que eles não perguntam? Porque é óbvio, a gente come todo dia. O seu filho tem que saber que domingo de manhã, é óbvio, nós vamos na igreja. É óbvio, não tem pergunta sobre isso. Agora, se a pergunta existe, alguma coisa está errada. Paulo disse em Filipenses 4, versículo 9, ele disse: o que também aprendestes, olha irmãos, aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. O pai tem que poder olhar para o filho e falar: filho, aquilo que eu te ensinei, aquilo que eu passei para você, aquilo que você viu em mim, agora você faz igual. Está vendo eu fazer? Faz igual. É assim que a gente cria o filho, é assim que a gente é intencional na vida do filho. É aquela história, tem uma história que diz: o pai e o filho estavam escalando uma montanha. Em determinado momento o caminho ficou difícil, né? O pai indo à frente, e aí o pai parou para pensar, para estudar o caminho que ele iria tomar. E o filho então disse para ele assim: pai, escolhe o melhor caminho, porque eu estou vindo logo atrás de você. A gente tem que ouvir essa voz. Os nossos filhos estão dizendo: pai, eu estou vindo logo atrás de você. Onde você está pondo o pé? O que você está fazendo? Eu estou vindo logo atrás de você. Eles vão seguir os seus rastros. Como que a gente cria os nossos filhos? Na disciplina, na demonstração do Senhor, sendo intencional. Eu interfiro na vida do meu filho de propósito, naquilo que ele precisa crescer. Como eu faço isso? Segundo, gastando muito tempo com eles. Muito tempo. Criar filhos leva muito tempo. Muito tempo. Deixa eu desmistificar para você, pai que está aqui no meio empresarial, esse negócio de tempo de qualidade. Eu nunca vi família funcionar que chega: gurizada, hora do tempo de qualidade. Você já viu isso aí em casa? Tempo de qualidade aqui, ó. Nós quase não se vê, mas agora vai ser valendo. Vamos lá, uai. Não, os seus filhos não precisam de tempo de qualidade, eles precisam de quantidade de tempo. É disso que filhos precisam. Criar filhos leva muito tempo. Muito tempo. Então, o melhor investimento que você tem para fazer nos seus filhos é dar o seu tempo para eles. O melhor gasto que você tem com os seus filhos é gastar o seu tempo com eles. É
quando gastar tempo com eles, entrar no mundo deles. Quando a gente passa tempo com os nossos filhos, a gente começa a entender o mundo deles. O mundo deles é diferente do nosso, a cabeça deles é diferente da nossa. As coisas que eles veem, que eles gostam, é diferente das coisas que a gente vê e que a gente gosta. Sim ou não, pais? Essa semana eu recebi uma ilustração, uma foto. O menino gostava de LOL, né? League of Legends, aquele jogo de plataforma, né? Antigamente chamava de RPG, mas joga com os caras conectados ao redor do mundo, é aquele jogo que você conquista, derrota o clã. O guri gostava de LOL. E aí o pai falou assim: amor, vamos fazer uma festa de LOL para o nosso filho, porque ele gosta muito. A mãe falou: tá bom, ele gosta de LOL, gosta de LOL. Aí a mãe foi e fez a festa para o menino. Coloca aí, Delmar, fazendo um favor. Aí, ó. Gosta de LOL. A cara de felicidade, cadê? A cara de felicidade, olha só, é que a resolução da foto está baixa. Você sabe, você passa tempo com seus filhos para saber assim o que está rolando, do que eles estão falando, que mundo é esse que ele vive, para entender as linguagens. Assim, é difícil acompanhar? É difícil acompanhar, mas se a gente não gasta tempo, não investe tempo, então não é sobre manter os nossos filhos ocupados, mas é o quanto de nós damos a eles. Não é manter os guri ocupados, não é? Matricula nisso, faz aquilo. Meu filho tem agenda, papapá. Não, é o quanto de mim eu dou para eles. Deuteronômio nos dá uma sombra sobre isso. Abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo número 6, versículos de 6 a 9. Deuteronômio 6, de 6 a 9, diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Está falando para o pai. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Pense sobre isso quando a gente fala que educar um filho leva muito tempo, gastando muito tempo com eles. Diz: delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, as atarás como sinal na tua mão, estará nos seus olhos, as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Ora, irmãos, é legal orar com os meninos antes de dormir? É legal ler a Bíblia? Claro que é, mas esse não pode ser o único momento de uma interação espiritual com meu filho, não pode ser. A vida é mais dinâmica do que a hora de dormir. Eu preciso aproveitar as outras oportunidades, os outros dilemas, para momentos de aprendizado, onde eu consigo ensinar meu filho a assistir TV com meu filho. Não é só não vai assistir TV, liga aí filho, vamos assistir essa parada junto. Ele vai ficar feliz que só, você vai ver como ele vai ficar feliz, né? Liga aí essa parada, vamos assistir, o que é? Que vídeo que você está vendo? Deixa o pai ouvir aqui também o fone. Que legal. E você pai e mãe está maquinando aqui. Então é daqui que essa parada. Aí você vai aprendendo a como discipular os seus filhos, gastando tempo com eles, as oportunidades que você vai colocando para eles aprenderem a processar a vida, trazer uma visão bíblica para os seus filhos, dos dilemas que eles estão vivendo, das lutas que eles estão passando, firmar as crenças dos filhos. O pai tem que se certificar que o seu Deus será o Deus do seu filho. Não é ele ter as suas crenças, é você desenvolver nele as crenças dele, para que ele possa ter convicção, para que no dia em que ele sai para a vida, ele não sai completamente despreparado. Ele foi discipulado pelo seu pai. Assim, não dá para entrar nisso aqui hoje. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa em casa. Eu penso que hoje pouquíssimos pais têm essa ideia de que o filho é um discípulo. Cara, meu filho é meu discípulo, eu preciso discipulá-lo. Uma coisa é trazer o menino na igreja, mandar ele para um congresso. Outra coisa é discipular meu filho. Todo dia eu estou andando com ele, estou discipulando ele, estou moldando ele. Davi, quando estava para morrer, chama Salomão, e o texto é muito legal, vale uma palavra qualquer dia desse. Mas em 1 Reis 2:3 ele disse para Salomão: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos. Davi era servo de Deus, só que Davi estava dizendo: eu estou passando, eu já estou sendo chamado, a minha hora chegou. E agora que você olha para os preceitos do teu Deus, não do meu Deus. Não é o Deus de Davi, é o Deus de Salomão, é o Deus do seu filho. É gastar tempo com ele para que o seu filho tenha o seu Deus, tenha Deus no seu coração. A Bíblia, por isso que na cultura judaica isso é tão forte, por isso que eles oravam muito e citavam muito o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
abri o culto hoje falando, o Deus de nossos pais também é o nosso Deus, um Deus que é geracional, que passa de pai para filho. Sabe o que significa esse texto, essa palavra inculcar, que está ali em Deuteronômio 6? Tu as inculcarás aos teus filhos. Tem algumas outras cenas onde essa palavra também era usada, tinha a ver com o trabalho da parteira. Quando a parteira fazia ali o parto da criança e logo depois que ela limpava, antes de entregar para a mãe, ela colocava o dedo na boca da criança, para que a criança sugasse e depois pudesse tomar leite. A parteira estava estimulando a sede da criança. É isso, quando a Bíblia fala, inculcarás aos teus filhos, essas palavras que hoje estão, desenvolva no seu filho uma sede por Deus. Desenvolva no seu filho uma sede pelo Senhor. É disso que ele está falando. Ele tem que olhar para você e ver que você está andando com Deus, e que se você bebendo de Deus, vai criar uma sede no seu filho. É a filha do Billy Graham que fala, né? O que me fez querer conhecer a Deus foi o fato de ver com que prazer os meus pais oravam. Foi isso que me fez querer conhecer a Deus. Pais que despertaram a sede nos seus filhos. Essa palavra inculcarás era usada também quando se referia a domar um cavalo. Domar um cavalo tem a ver com o treinamento que se dava. Cavalos nem sempre fazem aquilo que a gente quer. Nós homens, pais que estamos aqui hoje, a gente gosta do poder dos cavalos quando a gente está atrás do volante, porque atrás do volante você doma o cavalo com 2 pedais, acelerou, anda, freou, para, e simples assim. Mas eu estou aqui para te dizer que tem outros cavalinhos na sua vida, e eles não são assim. Tem os cavalos que dá trabalho para domar. É complicado, é mais difícil. É aquela história antiga, né? O pastor comprou um cavalo, você sabe dessa história? O pastor comprou um cavalo, foi ali domar, adestrar o cavalo, e ele era crente, um cara espiritual. Em vez de domar o cavalo assim, para ir, dizer, vai, né, bora, ele colocou para o cavalo ir, era glória a Deus, falava glória a Deus, tá. E para o cavalo parar, em vez de ele falar assim, oa, né, alguma coisa assim, colocou aleluia. Então, aleluia, o cavalo parava, glória a Deus, o cavalo ia. Um dia ele estava andando com o cavalo já domado, o cavalo desembestou, pastor Paulo, o cavalo desembestou assim, e começou a correr, indo para uma ribanceira, e aquele pastor desesperou, e nervoso, ele não lembrava mais qual que eram as palavras, e falou, Jesus, qual que é a palavra, esse cavalo parar, Jesus acode, e te repreende Satanás, e ele, né, e não vinha, até ele, aleluia, o cavalo parou assim, na beirinha, as pedrinhas rolando assim, aí ele, glória a Deus. Ai. Então, para você treinar um cavalo, você precisa colocar restrição e motivação. Você treinar os cavalinhos então na sua vida, restrição. Se diz, cara, dessa linha a gente não passa. Essa é a nossa cerca de proteção, esses são os nossos limites. E a motivação, é assim que você inculca. Se diz, daqui nós não passamos, mas olhe para mim. E a motivação é, viva como eu vivo, e Deus vai te abençoar. Porque era isso, quando o povo entrar na terra, Deus colocava restrição e motivação. Ele dizia, vocês não vão fazer conforme os outros povos, vocês vão andar segundo a minha lei, e se atentamente ouvires a minha voz, então os abençoarei, os engrandecerei, bababá. O pai tem que aprender essa navegação entre a restrição e a motivação. O domador do cavalo, ele não está ali para anular o cavalo, ele está ali para potencializar, lembra? Levar para cima. Como que eu faço para extrair tudo desse animalzinho? Como que eu faço? O que vai passar pela minha cabeça? Então você que está aqui hoje, e que talvez tenha filhos mais crescidos, você diga assim, pastor, legal, mas os filhos crescem, e nem sempre as coisas saem bem. Os filhos crescem e nem sempre a coisa é tão simples assim. Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia é a história de um pai e de um filho. É a história do filho pródigo. Jesus contou essa história para representar para as pessoas a figura de Deus como um pai. Quem é Deus como um pai? E essa história fala que o filho mais moço chega para o pai e diz assim, pai, eu quero a minha herança agora. O que aquele pai estava dizendo o que aquele filho estava dizendo para o pai, eu não quero esperar você morrer, eu quero meu dinheiro agora. Ou talvez ele estivesse dizendo, eu preferia que você estivesse morto. Talvez alguns pais que estão aqui hoje já ouviram isso dos seus filhos, eu quero que você morra. E assustadoramente, aquele pai faz a vontade do filho.
dá o dinheiro para ele, dá a sua parte da herança. Aquele filho pica a mula, vai embora. A Bíblia diz que ele vai para um país distante, e ali naquele país distante, aquele menino se perde completamente, com amizades erradas, talvez com balada, com bebida, com mulherada, talvez com drogas, com tudo aquilo que você possa imaginar de horrível. E um dia o dinheiro acabou, e quando o dinheiro acabou, aquele menino se viu no estado mais miserável, a ponto de ele trabalhar com porcos, e isso era a pior ofensa para um judeu. Ele chegou no ponto mais baixo. Talvez seu filho, criado na igreja, chegou a um ponto tão baixo, que você jamais imaginava. Aquele moço chegou a um estado tão precário, em que ele se viu na situação de comer lavagem de porcos. E naquele momento ele cai em si, ele fala: gente, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu vou procurar meu pai, e vou pedir que ele me contrate como empregado, porque seja qual for a posição que ele me colocar lá, com qualquer empregado, com qualquer serviço, é muito melhor do que isso daqui. E a Bíblia fala que aquele filho, depois de um longo tempo passado, retoma o caminho de volta, e o pai o viu ao longe. E quando o pai o viu ao longe, o pai não esperou o filho chegar, ele correu, ele abraçou, ele passou os seus braços sobre aquele menino, ele o abraçou, ele o beijou, ele o limpou, ele o lavou, ele o colocou novas vestes, ele colocou um anel no dedo, e ele apresentou aquele filho para os seus amigos, dizendo: este meu filho estava morto, mas reviveu, estava perdido, mas foi achado. E grande foi a festa no coração daquele pai. Por isso hoje eu queria encerrar trazendo uma palavra de esperança ao coração dos pais. Eu queria deixar 4 palavras de esperança para você. Mesmo quando um filho é criado em uma casa temente a Deus, às vezes eles se rebelam. Mesmo quando o filho é criado num lar temente, às vezes eles acabam se rebelando. Muitos dos pecadores mais famosos são filhos de pastor. Muitos foram criados na igreja. Irmãos, o filho do Billy Graham desviou. Franklin Graham teve os seus anos de filho pródigo, anos em que ele passou perdido, e aquilo era uma espécie de demérito por Billy Graham, até que no momento aquele rapaz voltou para os caminhos do Senhor. Eu tenho certeza que a família da história de Jesus ia na sinagoga todo sábado, tenho certeza. Todo sábado eles estavam lá com os meninos, levando os meninos na presença de Deus, e mesmo assim o mais novo se rebelou. Mas eu também tenho certeza que a família daquela história, mesmo nos anos que os seus filhos, ou que seu filho esteve rebelde, eles continuaram indo na sinagoga todo sábado. Assim como você que está aqui hoje, se seu filho está rebelde, está perdido, está longe, continue vindo a este lugar, porque este é um lugar de renovo para a sua vida. Este é um lugar de esperança para você. Este é o lugar em que nós juntos vamos lutar pelos nossos filhos. Segunda coisa que eu tenho para te dizer é: devemos nos manter fiéis nas nossas crenças e nos nossos valores, mesmo quando os nossos filhos se rebelam. Mantenha-se fiel àquilo que você acredita, aos seus valores. Quando os seus filhos te empurrarem, quando os seus filhos da vida deles, quando os seus filhos dizerem: eu não quero mais estar aqui, não comprometa, não precisa comprometer os valores, não precisa comprometer as crenças, não precisa comprometer a fé. A única coisa que você tem que fazer é continuar os amando. Continue amando o seu filho rebelde. Não perca de forma alguma a comunicação com eles. Eu não sei como, mas de alguma forma aquele filho longe, num país distante, mesmo com toda aquela distância, ele sabia que o pai o amava. Ele sabia que ele tinha um pai que o amava. E não importa aonde o seu filho esteja hoje, continue amando o seu filho. O amor de um pai pelo seu filho é incondicional. O pai pode não aprovar o que o filho está fazendo, mas ele continua afirmando: você é meu filho amado, eu amo você. Mantenha essa ponte no coração do seu filho. Terceiro, não devemos desistir dos nossos filhos. Não desista dos seus meninos. Não desista da sua filha. Não desista do seu filho. Talvez alguns estão aqui hoje à noite dizendo: meu filho foi longe demais, como aquele menino que foi para um país longínquo, distante. Eu não tenho notícia, eu não sei o que está fazendo, eu não sei por onde anda, eu não sei quem são os amigos, eu não sei se dormiu, eu não sei se comeu, eu acho que já acabou. Talvez você esteja nessa fase de passar as noites em claro, de perder o sono, mas eu quero te dizer hoje: não desista, não pare de orar. Quero te dizer em último hoje: mantenha sempre a porta da sua casa aberta para o seu filho rebelde. Aquele menino,
mesmo no ápice da sua rebeldia, no momento mais baixo da sua rebeldia, ele sabia que ele podia voltar para casa e que a porta estaria aberta para ele. Ele sabia que havia um pai que jamais teria coragem de fechar a porta da casa para o seu filho. Sabe por quê, irmão? Você não deve fechar a porta da casa para o seu filho rebelde? Porque Deus tem os seus caminhos. E quem sabe aqui, hoje, agora, nesse momento, enquanto oramos, Deus vai incomodar o seu menino aonde ele estiver. E quem sabe daqui uns dias o seu celular vai tocar. E quem sabe daqui uns dias, no meio da madrugada, alguém vai bater na sua porta. E quem sabe daqui alguns dias uma notícia será dada. E quem sabe daqui alguns dias, mesmo que ele volte sujo, quebrado, imundo, ele vai olhar nos seus olhos e dizer: Pai, eu quero voltar para casa. Lute pelos seus filhos. Lute pelos seus filhos. Como Deus, o nosso Pai, não desiste de nenhum de nós. Todos os pais que estão aqui hoje à noite, fiquem em pé no seu lugar.